Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Vamos falar nesse vídeo aqui, que história é essa do empresário estar oferecendo Arboleda para outros clubes? O que está acontecendo? E falando ainda de zagueiro, quem é esse zagueiro que quer retornar para o São Paulo Futebol Clube, galera? E quanto que ele ganha? E detalhes, vou trazer detalhes aqui, né, dessa possível negociação com o São Paulo e por que, né, que esse zagueiro aí estaria retornando para o futebol brasileiro, tá bom? Vamos falar disso aqui também. Luciano, mais um capítulo aí, Luciano. O Moreira, né, que inclusive agora deve sair do São Paulo, porque não tem espaço com o Luiz Ubeldia, e o São Paulo que arrecada mais de 100 milhões em premiação aí, né, de metas alcançadas, galera. É, rapaz, o São Paulo foi o quarto time mais arrecadado no futebol brasileiro aí, com as metas financeiras aí, beleza? Vamos começar aqui sem perder tempo, já te peço aquela ajuda inicial aí, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, compartilha esse vídeo aqui, que você me ajuda demais aqui. Valeu, forte abraço, tamo junto, como sempre, vamos São Paulo. Para começar então, vamos falar do lado financeiro, galera. O São Paulo é o quarto clube que mais arrecadou no ano de 2024 com premiações das competições, tá? Juntando o Campeonato Paulista, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, o São Paulo arrecadou um pouco mais de 101 milhões de reais. É isso mesmo. O São Paulo é o quarto time. Ficou atrás ali do Botafogo, que foi o primeiro, Flamengo o segundo, o Atlético Mineiro e o São Paulo quarto, inclusive arrecadando mais do que Corinthians e Palmeiras em premiações. O São Paulo chegou nas quartas de finais da Copa do Brasil, nas quartas de finais de Libertadores, nas quartas de finais de Campeonato Paulista. O time das quartas, né? Brincadeira à parte, mas é isso aí. O São Paulo chegou nas quartas e ficando em sexto lugar no Campeonato Brasileiro. Então, essas premiações, né, pelas fases, a gente está falando só da premiação das competições, tá, galera? Isso aqui é fora bilheteria, fora cotas de TV. Só premiação aí pelo São Paulo, então, ter avançado nas competições. Mais de 100 milhões de reais. Mais grana aí para os cofres do São Paulo aí, que o São Paulo arrecadou em 2024. Comenta aí, o que você acha dessa grana? Para onde vai? O que você acha que o São Paulo anda fazendo com tanta grana? Porque é verdade, né? Às vezes, eu brinco, tá, galera? Fala, ó, melhor não entrar mais grana, não, porque quanto mais entra, mais a dívida sobe, mais o São Paulo gasta, né? Então, a gente fica sem contratações, sem grande investimento no futebol, mas a arrecadação tem. Fique à vontade para você comentar aí, tamo junto, beleza? Olha só, galera, saiu uma matéria, inclusive, já senta o dedo aí no like, ó, dá o like aí porque eu sei que você esqueceu do like, tamo junto. Olha só, saiu uma matéria no GE sobre o Arboleda, que os empresários do Arboleda estariam oferecendo ele a clubes aí também do futebol brasileiro, inclusive para o Cruzeiro. A matéria do GE consta que é o seguinte: foi oferecido ao Cruzeiro que os empresários teriam conversado lá com o Marcelo Matos, né, que é o homem forte lá do Cruzeiro, diretor de futebol, né? Inclusive o cara já trabalhou no Palmeiras, é um cara que rodado aí também, né? O CEO lá do Cruzeiro, acho que é isso, né? Mas ele dispensou a contratação, teria dispensado a contratação do Arboleda pelo alto salário, né? O Cruzeiro não se empolgou ali com o Arboleda. Apesar dele ser um bom zagueiro, né, galera? Um grande zagueiro, o Cruzeiro não teria se empolgado. O Arboleda recebe um grande salário, na casa aí dos 700, mais de 700 mil reais no São Paulo. Mas aí eu fico pensando assim, vamos analisar, galera. A matéria cita que o São Paulo está preocupado com o alto salário que o jogador ganha, que o São Paulo gostaria de reduzir a folha. Ué, renovou com ele poucos meses atrás. Vamos lá. Se era para estar preocupado, pensasse isso, não teria então renovado com o Arboleda. Ele teria mais um ano de contrato com o São Paulo, não é isso? E aí, eu acho que encerraria o contrato dele no final desse ano aqui, eu acho que com o Arboleda, ou no final do ano que vem, antes de renovar. Então, pronto. Se estava preocupado em reduzir gastos, teria pensado nisso. Agora renovou com um jogador de 33 anos por mais 3 anos. Será que o Arboleda vai virar um problema financeiro para o São Paulo? Pois é, pensasse nisso antes então. Agora tá aí, então, os empresários procurando clubes para o Arboleda. Mas será que o Arboleda está sabendo? E aí eu já penso assim, não é possível que o Arboleda está querendo sair do São Paulo, porque se o empresário está conversando com o Marcelo Matos do Cruzeiro, é porque o jogador deve ter dado consentimento, correto? Será que seria então o fim do Arboleda no São Paulo? Vamos apurar as cenas dos próximos capítulos dessa novela aí. Mas olha, pelo que fala a matéria, o São Paulo gostaria de se livrar do salário do Arboleda. Mas aí, meu amigo,
por que que renovaram? Então, essa é a pergunta que eu faço, beleza? Fique à vontade para você comentar também. Só dando uma pincelada aqui. Para mim, o Arboleda é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, tá bom, galera? E, para mim, eu acho que a zaga do ano que vem seria ele e o Alan Franco ali, fácil na zaga do São Paulo. Mas fica à vontade para você também comentar o que você acha desse negócio aí do Arboleda, do empresário oferecendo a clubes, fica à vontade. Ó, vamos falar do Luciano um pouquinho então. Tá certo, galera. Ó, o seguinte, hein? O São Paulo não aceita liberar o Luciano para o Santos, nem para clubes do Brasil. A verdade é que o Luciano só sai se for para o Real Madrid, tá bom? Brincadeira à parte, galera. O Luciano aí foi sondado pelo futebol árabe, pelo Santos, pelo Cruzeiro. A verdade é que também a diretoria admite que oficialmente não chegou nada. Só aquela acho que a proposta do Santos, a intenção do Santos, né, de envolver um jogador por empréstimo, oferecer ali 2,5 milhões de reais, coisa que a diretoria de São Paulo rechaçou rapidamente. Olha só, o Luciano hoje também, que é um dos jogadores aí que ganha mais de 600 mil, pelo que foi vazado aí, mas enfim, né? Deixa o salário de lado. A importância dele para o time do Zubeldia tem enorme, mas enorme importância mesmo o Luciano no time. O Zubeldia entende que o Luciano é titular absoluto. Eu sou capaz de dizer que é mais fácil ele tirar o Caleri do time do que tirar o Luciano, galera. É mais fácil ele tirar o Lucas do time do que tirar o Luciano. Porque a gente vê nas movimentações nos jogos, né? Por exemplo, ele saca todo mundo, joga o Lucas para a esquerda, joga o Lucas para a direita, ele pode colocar o Lucas, que é o melhor jogador do time, em qualquer posição para encaixar o Luciano. Ele pode tirar o seu centroavante e colocar o Luciano de centroavante, como ele já fez. Então, hoje, para ele, o Luciano é o jogador mais importante do elenco do São Paulo, do time do São Paulo, na cabeça do Zubeldia. Então, inclusive, assim, para que o Luciano que o São Paulo só negocia o Luciano e é uma condição e é um pedido do Zubeldia, tá, galera? Isso aqui, ó. O Luciano só sai do São Paulo se realmente chegar um cara melhor do que ele. Não adianta chegar um reserva do Luciano, porque o Luciano vai continuar e esse reserva só vai aumentar a folha, não deve nem jogar. Se fosse o caso lá do Oscar, né, que não veio para o São Paulo, aí sim seria um cara para brigar ali pela posição com o Luciano. Acho que assim seria um cara de meio campo. Caso contrário, em 2025 é Luciano e mais 10. Comenta aí o que vocês acham também sobre essa questão aí. Fica à vontade. Agora vamos falar do Moreira. A gente está falando que um que é o Zubeldia adora, vamos falar do Moreira, galera. O Moreira deve sair do São Paulo porque o Zubeldia não quer contar com ele, tá bom? Os empresários do Moreira, inclusive, já estão procurando aí outros clubes aí para o Moreira. E sabe qual que é a dificuldade que os empresários, inclusive, estão reclamando? Matéria que saiu no UOL, né? Que os empresários estão reclamando da postura do São Paulo. Por quê? O São Paulo quer emprestar o jogador, mas não quer fixar lá, por exemplo, a opção de compra. Por exemplo, vamos dar um exemplo, empresta o Moreira para o Internacional. Aí coloca lá, opção de compra, 5 milhões de euros. Só um exemplo. Aí o Moreira arrebenta lá no Internacional, o Internacional quer comprar o Moreira, só que o São Paulo não quer fixar essa opção de compra para clubes, pelo menos aqui do Brasil. Só quer emprestar o Moreira, tá bom? E depois, ao final do contrato ali, aí o São Paulo sim decide se vende ou não. O que você acha aí? Fica à vontade para comentar. Olha, eu acho, na minha opinião, eu acho que o São Paulo, inclusive, muitas vezes está certo, tá? Só que eu só tenho um porém nesse caso do Moreira aí. Se o Zubeldia não vai usar o jogador, já disse para o São Paulo procurar outro lateral. Inclusive o Moreira na temporada jogou Rafinha ali, jogou Igor Vinícius, jogou zagueiro improvisado, volante improvisado, mas o Moreira mesmo é uma última opção na lateral. Então o que eu penso, São Paulo, empresta o jogador, meu. Empresta ou vende. Não adianta ficar com o Moreira, falar, nós não vamos emprestar e também porque a gente não vai colocar aí uma opção de compra. Aí você não empresta o jogador passa mais um ano aí treinando e se lesionando e sem jogar. Então, assim, meu, vamos ser sinceros, se não der certo, é aquela frase que o Reinaldo falou um dia, vida que segue, pô, mas vida que segue pro Moreira também. Pô, o cara vai encerrar o seu contrato no São Paulo só treinando e viajando, muitas vezes nem viaja, porque ele nem é relacionado, tá? Agora, o Zubeldia se não quer contar com o garoto, pô, cara, então assim, ache outro, tá certo o empresário, achar um clube para ele que queira ele também, né? Fique à vontade para vocês comentarem, galera, mas assim, peço inclusive para você deixar aquele like aí. Olha só, o Moreira não deve ficar no São Paulo,
né? O empresário quer buscar um outro caminho para ele. O Zubeldia não quer contar com o Moreira. São Paulo, então, vamos ser sinceros, dá uma facilitada, então, para quem quiser contratar o Moreira. Eu digo dar uma facilitada na questão de emprestar, galera. Vai ficar encostado mais um ano aí sem ser utilizado, né? Infelizmente, tá bom? Falamos aqui da premiação, já falamos do Moreira, né? Do Arboleda, do Luciano. Agora, vamos falar aqui do Luizão, galera. Pois é, hein? E também do Wendel, né? Deixar o Wendel pro final. Mas o Luizão, sabe o zagueiro Luizão, que jogou no São Paulo, revelado pelas categorias de base do São Paulo, que não renovou com o São Paulo, acabou se transferindo lá para o West Ham, né? Pois é. Luizão de 1,87 m, canhoto, hoje está com 22 anos. Está sendo especulado aí que o Luizão está retornando para o futebol brasileiro. Inclusive, ele teria dito, aí saindo na imprensa, que ele teria dito que gostaria, né, de retornar para o São Paulo e tal. Mas e aí? Pergunto para você, você aceitaria o Luizão ou você acha também que o Luizão é um traidor aí, né? Traiu o São Paulo por não ter renovado com o São Paulo. Olha só, gente, quando eu falo para vocês assim, que assim, eu defendo muito aqui o lado, por exemplo, às vezes o lado humano da pessoa, tá? E os empresários a gente sabe que não é fácil. Sabe quem que é o empresário do Luizão? É o mesmo do Oscar, galera. E vocês sabem que é o empresário do Oscar, é o Bertolucci. Foi o Bertolucci que também tirou o Luizão do São Paulo, tirou o Oscar e tira um monte de tudo quanto é lugar. Não adianta o torcedor ficar reclamando, depois a gente ficar reclamando, o menino é ingrato. Mas quem que é o empresário por trás e oferece fundos imundos lá para o jogador? Pois é. E sabe quanto que o Luizão ganha lá no West Ham? 650 mil por mês, é isso mesmo. Pelo menos o salário, tá? É lá do site oficial do West Ham. É sempre onde eu busco os salários da fonte do clube, né? Então tá lá. Ele ganha, lá é por semana que eles ganham, né? Então hoje ele ganha por mês lá em torno de 650 mil. E as condições que o West Ham, inclusive, propôs para emprestar o Luizão para qualquer clube que seja para o São Paulo, para o Corinthians, para o Grêmio, para outros clubes que demonstraram interesse nele, Vasco, o West Ham, né? Ele, assim, a condição é de que o clube pague o salário integral do jogador. Vamos lá. 650 mil para o Luizão? Quem que vai pagar 650 mil para o Luizão? Algum desses clubes brasileiros com certeza deve pagar. Ou 600, ou 500 que seja. Vai baixar o salário dele, 400 que seja. A gente está falando de um zagueiro que saiu do São Paulo, que fez uma partida contra o Cruzeiro e o empresário aproveitou que ele se valorizou naquela partida e todo mundo falou é um baita zagueiro. Que inclusive era à frente do Beraldo. Pegaram esse zagueiro e ele colocou, não renovou com o São Paulo, ele colocou na Europa. E agora, não deu certo lá nesses 2 anos de Europa dele, né? Um pouquinho mais de 2 anos. Ele está retornando para o futebol brasileiro, o West Ham deve emprestar. Aí, meu amigo, eu falo para você, São Paulo, se vier para ganhar 100 mil reais, aí vale a pena. 120 vale a pena. O valor que mais do que os meninos de Cotia ganham. Aí, de repente, daria para trazer para compor elenco. Agora, para pagar 500, 400 para um jogador que saiu do São Paulo e ficou sumido e não conseguiu se firmar também em lugar nenhum e foi emprestado, não adianta trazer. Aí, meu amigo, aí é fazer esquema com a bolha, tá? Vocês entendem quando eu falo fazer esquema com a bolha? São os esquemas empresariais, que não sai disso. Aí é só esquema e continua devendo, devendo e refém, e empresário processando o São Paulo, aquela coisa toda. É isso que acontece. Então a gente já sabe quem é o agente do jogador. Você já sabe como que é o modus operandi. Eu espero que você entenda isso aí, galera, porque assim, isso me revolta profundamente. O São Paulo ser refém de profissionais aí, que hoje, logicamente, os caras que têm grana tomam conta do futebol, mas o São Paulo não deve aceitar isso. Então, assim, quando você fala, pô, o São Paulo. É assim, quando o São Paulo não perdeu, o jogador foi ingrato. Gente, olha quem tá por trás. Olha o modus operantes que os caras fazem, como os caras operam, como eles tiram os jogadores dos clubes. E não é só um, não. São dezenas, centenas todo ano, de vários dos clubes. É o mesmo empresário, inclusive, do Murilo, aquele que era do Corinthians. O Corinthians não queria vender ainda, né? O Murilo queria mais grana, na verdade. Mas teve que vender também para pagar empresário. Então é isso. Infelizmente, São Paulo tá na mão aí desses profissionais aí, tá bom?
E aí, você aceitaria o Luizão de volta ao São Paulo? Fica à vontade aí para você comentar, tá? E olha só, vamos falar do Wendel agora, porque segundo a jornalista aqui, inclusive, tem vários jornalistas, o GE, né? Tem a Zigfrida também, que é muito boa jornalista, entre outras aqui, entre vários aqui da mídia, já estão praticamente cravando que o Wendel vai ser reforço do São Paulo, tá, galera? A última informação agora, as últimas que saíram aí, é que o São Paulo já fez lá, inclusive, uma proposta pro Porto, que é o que falta, né? Porque o São Paulo acertou com o Wendel, acertou então com o seu empresário, falta ali, acertou com o seu staff, falta acertar então com o Porto. São Paulo teria feito a proposta para o Porto, está aguardando a resposta do Porto. Essa resposta que me preocupa. Mas olha só, a ideia então é o São Paulo ter o Wendel, tá? Até o Wendel ser contratado aí já na próxima semana, ser anunciado, porque o São Paulo já então contatou o Porto, né? Já fez ali a proposta. Então, falta o Porto dessa resposta para fechar, porque o Porto também tem interesse no Moreira, o Moreira pode ser envolvido na negociação, mas a ideia é que o São Paulo contrate o Wendel, jogador de 31 anos, lateral esquerdo, para ser o novo titular da posição do São Paulo e já integrar o elenco, né, do São Paulo em janeiro na pré-temporada nos Estados Unidos. Viria o Wendel, seria o Wendel titular, né, do São Paulo depois de 2 anos aí, na verdade, sem ter um lateral esquerdo. Porque depois da saída do Reinaldo, o Caio Paulista foi improvisado, não era lateral, né? Depois da saída do Caio Paulista, a gente ficou aí um ano também sem lateral. O Wendel, enfim, seria um lateral de ofício e bom reforço, né? O Wendel, inclusive, ele procura voltar à seleção brasileira, inclusive ele já esteve, né? E o Dorival hoje, como técnico da seleção brasileira, vem dando oportunidades aí, buscando ainda um lateral para se firmar ali na lateral esquerda, buscando jogador para se firmar na lateral esquerda. Você gosta da contratação do Wendel, galera? Você espera mesmo que o São Paulo feche com o Wendel? Então, com o Wendel, está por detalhes. Vamos aguardar então as cenas dos próximos capítulos. Valeu? Forte abraço, comenta aí, deixa o like, compartilha esse vídeo, como sempre, tamo junto. Vamos São Paulo.